maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu sou a Flower e o vídeo de hoje é sobre lettering. Então, se você é novo aqui no canal, saiba que aqui você vai encontrar muito sobre bullet journal, lettering, design, customização e o que mais der na minha telha. Espero que você seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, ativando o sininho para você não perder nenhuma novidade. Atendendo a pedidos do último vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, um vídeo que eu tô falando sobre lettering, você clica aqui no card e aí você vai poder ver. Eu vou hoje estar explicando a diferença entre esses três termos, o lettering, a tipografia e a caligrafia. Com certeza, se você está entrando no mundo do lettering ou já faz parte desse mundo já tem tempo, já ouviu falar sobre esses três termos ou ainda vai ouvir. E hoje eu tô aqui para esclarecer e dizer que eles não são iguais, mas eles podem estar se relacionando com certeza. Todas as fontes que eu usei para me embasar, para falar sobre os conceitos desses termos, eu vou estar deixando os links ou as citações deles aqui na descrição do vídeo para você poder consultar e saber muito mais. Sem mais delongas, vamos entender o que são esses termos. E o primeiro conceito que eu vou estar dando para vocês é sobre caligrafia. Como o próprio nome já diz, é a escrita bela. Nessa técnica, você vai ter que estar usando alguns instrumentos específicos que são a partir deles que vai sair o resultado do seu trabalho. E o principal tem que ser um trabalho esteticamente bonito, belo. As palavras que você vai estar escrevendo, elas têm que ser contínuas, não tem pausas. Você vai treinando a sua mão várias vezes para você conseguir escrever continuamente e bela. E ela vai, de fato, depender do material que você está usando. Se você está usando uma pena que ela tem uma estrutura mais retangular, as letras que você vai estar escrevendo vão sair mais retangulares. E dentro da caligrafia, a gente tem o conceito também de toda vez que você subir a pena, o traço vai ser mais fino, e toda vez que você descer a pena, o traço vai ser mais grosso. E esse é um dos conceitos que a gente usa para estar falando sobre brush lettering mais lá na frente. E false lettering também. O outro conceito é a tipografia. Ela é a escrita com tipos. Esse conceito veio desde a invenção da prensa de Gutenberg. Ele criou uns tipos que são esses quadradinhos metálicos que tem uma letra escrita. Eram tipos móveis que você podia ir juntando e reutilizando e formando várias palavras. E isso otimizou a questão da impressão naquela época. Em 1455, foi quando o Gutenberg botou em prática mesmo, lançou esse projeto, e isso fez com que pessoas que não tinham tanto acesso à literatura, que eram mais pobres, pudessem ter acesso, porque isso barateou o sistema, né? Porque antes era somente feito com caligrafia mesmo, eram calígrafos que escreviam livros, sei lá, de 100 páginas, muitas páginas, e com a invenção da prensa de Gutenberg foi possível fazer com menos tempo e mais barato o trabalho, né, de impressão. Os primeiros tipos, eles tentavam imitar o estilo caligráfico que já era feito, mas depois foi se aperfeiçoando, foi criando outros estilos de fonte. E tem uma curiosidade bem interessante que, por exemplo, vocês já ouviram falar sobre as fontes de caixa alta e caixa baixa, que são as maiúsculas e minúsculas? Elas são chamadas assim porque as maiúsculas, elas ficavam numa caixa que ficava mais alto na distribuição lá da organização, e as fontes que eram menores, que eram minúsculas, ficavam na caixa mais baixa. Então por isso que eram as fontes de caixa alta e as fontes de caixa baixa. É uma curiosidade, né? A tipografia tem dois estilos principais, que é a sans serifa ou sem serifa e as com serifa. A serifa, ela é essa pontinha da letra onde fica embaixo assim,
que dá esse estilo que geralmente é mais clássico, mais sério, mais rebuscado, e as sans serifas têm uma estética um pouco mais moderna, mais descontraída. A tipografia, ela também é uma disciplina que a gente estuda dentro do design, e designers constroem tipografias hoje. A gente não usa mais a prensa de Gutenberg, né? A gente não constrói mais tipos de metal mesmo, mas a gente faz através do computador, tipografias digitais, e hoje a gente tem uma infinidade de tipografias, algumas que imitam também a escrita handmade, a escrita caligráfica. Enfim, temos as tipografias fantasias, que são bem diferentonas e ilustradas assim. Mas a tipografia, ela tem uma série de regras, ela é uma técnica e ela é bastante rígida, assim, nas questões de técnica mesmo. Diferentemente do lettering, que aí a gente já vai entrar nesse assunto agora. O lettering, ele é puramente artístico. Ele não tem, assim, um padrão exato a ser seguido. Ele tem as suas formas de ser construído, tem as suas técnicas, mas é muito mais livre, é muito mais artístico, é muito mais dependendo da pessoa e da intenção dela com aquela arte. Ela é baseada na construção das letras com linhas. Então você vai basicamente desenhando as letras. Se você quer, por exemplo, imitar uma caligrafia, você não precisa necessariamente ter uma caneta pena para fazer. Você pode pegar uma caneta Bic normal e fazer o desenho de como seria uma caligrafia que você queria passar sem ter que usar a caneta pena, por exemplo. Dentro do lettering, nós temos os estilos false lettering ou fake calligraphy, que é esse exemplo que eu acabei de dar. Temos o brush lettering, que ele se assemelha bastante com a caligrafia, porque vai depender, de certa forma, do material que você está usando, da brush pen, da caneta pena que você vai estar usando. Mas ele também vai ser uma construção dessa palavra no estilo quase caligráfico. Porque você não precisa ser contínuo, você não precisa escrever de uma vez, você pode escrever uma letra e parando e consertando essa letra e ajeitando ela. E ela pode ser de uma forma não necessariamente contínua numa linha, mas ela pode ter várias nuances, vários altos e baixos, que é o Bounce Lettering, que eu posso estar fazendo um vídeo também sobre... Eu sou americana agora. Eu posso estar fazendo um vídeo sobre os estilos de lettering, né? Mostrando pra vocês, se vocês quiserem, comentem aqui, já sabe. E também tem o hand lettering, que ele abrange basicamente todas essas outras, mas ele tem uma característica de ser muito mais fantasioso, muito mais ilustrativo, usa muitas ilustrações como apoio também. E as letras são bastante diferentes, são bastante... fantasiosas, que até se assemelham com a questão da letra fantasia dentro da tipografia. Há muitos outros usos e formas do lettering, mas eu não vou poder contar tudo isso aqui nesse vídeo, porque senão seria um curso e não um vídeo explicativo, né, rapidamente. Mas acho que deu pra entender que elas não são a mesma coisa, mas elas podem estar se ajudando. A gente vai pegar muitos conceitos da tipografia, principalmente, e da caligrafia para aplicar, para construir um lettering de uma forma bem harmônica, bem legal e bem bonita. Então é isso, maninhos. Se gostaram desse vídeo, já sabe, aperta no gostei aqui embaixo, clica no sininho, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, no Pinterest, a Flower Arts, e no Instagram, a Flower Oficial. E não se esqueça, seja criativo!